A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, eu quero aproveitar esta oportunidade que Deus nos concede e trazer a todos vós uma mensagem da parte do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1 a 3. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, diz assim: Ora, disse Deus a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados irmãos, quando nós olhamos para estes versículos bíblicos, aqui está uma promessa do Senhor Deus a Abraão, que se cumpre no nascimento de Jesus, que vem da descendência de Abraão. Jesus traz salvação aos que nele crê. É por isso que Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, em tua descendência e tua descendência. Mas o que eu quero enfatizar nesta oportunidade foi o que fez o Senhor Deus escolher um homem como Abraão, em uma terra idólatra, que adorava os elementos da natureza criados por Deus. Mas Deus vê algo especial na vida de Abraão, e é bom lembrar que Deus viu em Abraão a bênção, e não na sua família. E por isso Deus chega a liberar a palavra profética e diz Deus a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. E essa palavra vai nortear, marcar toda a vida de Abraão na face da terra. É a partir desse momento que Abraão começa a se tornar um referencial de fé na Bíblia Sagrada, ao ponto de ser chamado pai da fé. Deus faz as promessas que dele sairia uma grande nação, que Deus seria com ele e que a terra seria da descendência de Abraão. Nele seria bendita toda a família da terra. Mas Deus diz a Abraão: sê tu uma bênção. O que Deus está dizendo para Abraão? Deus está querendo dizer: Abraão, eu chamei você, eu escolhi você para que você seja diferente, para que você seja a minha bênção na face da terra. Sê tu uma bênção, Abraão. Abraão, aonde você pisar o seu pé, aonde você passar, eu quero que você seja uma bênção. Você me representa na terra. Eu te chamei para você ser a minha bênção nessa geração e demonstrar através de ti que só há um Deus nos céus, que sou eu. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, versículo 7: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos herdeiros das promessas que o Senhor fez a Abraão. Aí você me diz: mas Abraão morreu há muito tempo. Eu estou no século 21. Não importa, irmão. Eu louvo a Deus que quem prometeu a Abraão não foi o homem, foi Deus. E diz Deus a Abraão: sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão? O propósito do Senhor é lhe tirar das garras malignas e fazer de você uma bênção. Deus quer suprir a sua alma, porque as promessas feitas a Abraão estão sobre a nossa vida. Então o que você está esperando, meu amado irmão, para ser uma bênção? Deus te criou, Deus te fez para ser uma bênção. Mas primeiro, é bom analisarmos que ninguém é uma bênção do dia para a noite. Deus só vai dizer: sê tu uma bênção a Abraão, depois de liberar a promessa. No final do versículo ele diz: sê tu agora uma bênção. Porque dentro dos parâmetros de Deus, existem regras para uma pessoa ser uma bênção na face da terra. O versículo de número 1 diz: Ora, disse Jeová a Abraão. Esse é o primeiro requisito para ser uma bênção na face da terra. Ora, disse Deus a Abraão. Veja que não é Abraão que está falando com Deus, é o Senhor quem está falando para Abraão. É Deus quem está chamando Abraão. Então, qual é o primeiro requisito para ser uma bênção? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Amado e querido irmão, o primeiro requisito para uma pessoa ser uma bênção na face da terra é ouvir a voz de Deus, discernir a voz do Senhor. Por isso não basta apenas Deus falar, porque Deus fala de várias maneiras. Deus ele fala até no balançar das águas, diz a Bíblia. Porque a Bíblia diz: no balançar das águas ouve-se a sua voz. Então não basta Deus falar. O segredo é o ser humano estar atento ao falar de Deus. Deus está chamando toda a família da terra para ser uma bênção. Mas poucos são os que dão ouvido ao Senhor. Muitos hoje têm deixado Deus falar e não têm obedecido. E essas pessoas sofrem, pedem para Deus falar e acham que Deus não está falando, mas Deus está falando. Deus está tentando ajudá-la. E é ela que não dá ouvido à voz do Senhor, deixa Deus falando às paredes. E ao invés de ser uma bênção, vira maldição. Deus ele não quer ninguém correndo atrás de bênção. Deus ele quer você sendo uma bênção. É você que será uma bênção. E aqueles que ouvem a voz de Deus é a materialização da bênção de Deus
na face da terra. Deus, quando falou com Samuel, Samuel não entendeu a voz do Senhor. Levantou várias vezes pensando ser o sacerdote ali que estava chamando. Então não basta Deus falar. Você tem que saber discernir a voz de Deus. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Quer ser uma bênção? Ouça a voz do Senhor. E a continuação do versículo diz: que o Senhor veio falar a Abraão. Disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus manda ele sair da sua parentela, da casa de seu pai. Aqui eu aprendo que nós devemos ter a coragem e a disposição de renunciar a muitas coisas que nos atrapalham de ser uma bênção. É preciso Abraão deixar tudo para trás por amor ao Senhor. A primeira intenção de um crente convertido é renunciar tudo pelo amor ao Senhor, pela promessa de Deus. A conversão, irmão, só acontece quando você tem coragem de renunciar tudo por Deus. Abraão deixou família, os parentes. Deus disse para ele sair no meio deles. Mas Augusto, eu vou perder um tanto de coisa para trás, eu vou perder tanta coisa. Quem disse isso, irmão? Ninguém que faz a vontade de Deus perde com Deus. Deus disse: deixa sua família para trás, Abraão. Sabe por quê? Porque eu te darei novas famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está no plural, todas as famílias. Ele deixou uma família e Deus deu várias famílias para ele. Deus deu a ele várias bênçãos através de uma bênção, que mesmo depois da sua morte continua a sua descendência. Deus nunca deixa ninguém na mão. Para que o propósito divino cumpra na sua vida, você precisa renunciar ao que Ele está pedindo para você renunciar. Não se faça de bobo, não se faça de sonso. Você sabe o que Deus tem requerido de você e tem cobrado para que você deixe, abandone e largue para que a promessa dele venha acontecer na sua vida. Então há requisitos para ser uma bênção. Primeiro, deve ouvir a voz de Deus. Segundo, renunciar a muitas coisas por amor à chamada. E terceiro, Deus diz a ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. E terceiro, ele diz: para a terra que te mostrarei. Nós sabemos hoje para onde Abraão deveria ir, que era a terra de Canaã. Mas Deus mandou ele ir para a terra que iria mostrar para ele. Ele não tinha mapa da terra. Naquela época não tinha internet para saber se lá era bom, se lá era ruim, se lá era quente, se lá era frio, se lá tinha muito crente, se lá tinha alguma coisa esperando. Não tinha telefone para ligar, para agendar hotel, para reservar, para alguém receber. Não tinha carro para ele ir até a cidade, não tinha ônibus, não tinha avião. Repara o que esse homem renunciou pela promessa de Deus. Sair com o rebanho no deserto, sair com a família no deserto, sair rumo a um lugar que ele não sabe, não tem mapa. Deus falou: vai andando. Ele não viu nada de sinal. Deus, ele age da vida do homem, irmão, de forma extraordinária. Ele está dizendo: Abraão, comece a se locomover, saia do comodismo, e conforme, Abraão, você for andando, dando seus primeiros passos, eu lhe mostrarei a terra. Quer ser uma bênção? O terceiro requisito: confia o seu futuro nas mãos de Deus. Por que eu devo confiar? Porque se Ele te chamou, se Ele te prometeu, Ele não vai deixar você passar fome, nem vai deixar você passar necessidade. Duas portas se abriu a Abraão: ou ficava em Ur dos Caldeus, ou colocava a sua confiança em Deus e sairia pela fé. Deus quem iria guiá-lo, Deus quem iria guardá-lo. Mas Augusto, eu quero ser uma bênção. Então entregue o seu futuro ao Senhor, porque Deus também quer que você seja uma bênção. Confie em Deus. Jesus diz: não ficais ansioso, deixais Deus te guiar, Ele te direcionar. Sabe qual é o grande problema? É que a maioria tem medo do amanhã, da promessa não se realizar. Na realidade, a maioria não consegue crer. Deus promete um CD ao cantor, ele diz: mas tem cantor demais no Brasil, no mundo. Ele olha na internet, olha no telefonema, liga para fulano, para ciclano, e aí eu sou coitadinho, eu não mereço, eu não vou conseguir. E fica prostrado, não faz nada, não acredita nele mesmo. E se você não acredita em você, como Deus vai poder investir numa pessoa que não acredita nele mesmo? Não deixe ninguém te enganar acerca das promessas de Deus, de teu chamado. O chamado é teu, a promessa é tua. Abraão não quis saber se tinha gigante na terra, porque tinha gente na terra. A cidade de Jericó era tremenda, era cercada com os muros fortíssimos, muralhas altíssimas naquela época. Abraão olhou, Abraão não ficou olhando dificuldade, porque na terra da promessa existe várias pessoas dizendo: vem tomar a sua promessa se você for capaz. Você tem que lutar para chegar lá. E quando você está na promessa, alguém lá do passado, lá do Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu, da terra antiga, do passado antigo,
liga pra gente e diz: fulano, estamos com saudades, rapaz, volta pra cá. Rapaz, e a pessoa tá ali, não tem visto nada de Deus ainda se manifestar, porque a promessa não se manifesta na hora. E você, por não ver nada do futuro se realizar, porque a nossa vontade não faz parte do tempo e da agenda de Deus, é conforme a vontade de Deus na nossa vida, e você fica alimentando o desejo de voltar. Quando a fome veio na terra em que Abraão estava, ele foi para o Egito, mas não voltou para trás. Quer ser uma bênção? Nunca volte ao passado. Não permita o passado lhe seduzir, senão você nunca será uma bênção. Jesus nos chama para desafios, para desafiar, para ter coragem. As tempestades se levantam, mas só chegará ao final da promessa aqueles que confiarem a sua vida ao Senhor, que tiverem a sua fé na rocha que é Cristo, que não olharem para trás no momento da tentação. Hoje em dia eu vejo pessoas dizendo: ser tu uma bênção, mas infelizmente eles não querem renunciar. Eles querem ser uma bênção do dia para a noite. Querem ser uma bênção vivendo um dia com Deus, outro com Baal. Um dia santo, outro no pecado. Um dia obedece, no outro desobedece. Ao invés de ser uma bênção, uma maldição. Querem ser uma bênção fazendo trocas com Deus, negociações com Deus. Não querem o Deus da bênção, mas querem a bênção de Deus. São ingratos, não agradecem ao Senhor pela vida, são murmuradores. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Deus não disse a Abraão: Abraão, vou te dar uma bênção. Não, Deus disse a ele: Abraão, você ser tu uma bênção. Deus, ele não está lhe chamando para dar a você uma bênção. Deus está lhe chamando para você ser uma bênção na vida, para você andar em novidade de vida, para você nascer de novo, para você andar pela fé, para você andar confiando no Senhor, para você ouvir a voz do Senhor. Deus está lhe chamando para você olhar, não olhar para trás, mas olhar para o futuro. Deus, ele não quer ninguém olhando para o que você tem e dizendo: lá vai o abençoado. Não, porque se for assim, até um traficante ricão aí de carro é abençoado. Deus nos chama, está nos chamando para que as pessoas do mundo, para que os ímpios olhem para nós e digam: olhe lá, pode ser até de a pé, mas que eles abrem a boca e dizem: lá vai uma bênção. Deus, ele tem muitas bênçãos para nos dar, mas ele está querendo os homens que sejam uma bênção. Você é a bênção de Deus, não é o seu carro. É você que é a bênção de Deus, não é a sua casa. Nós acostumamos a dar mais valor às coisas. Um rapaz esses dias comprou um carro e disse: Augusto, olha a bênção aí. Eu olhei nele, um rapaz crente, fiel, dizimista, tem Bíblia no carro, ele tem bom testemunho. Aí eu disse: não, rapaz, a bênção não é o carro, é você. Ele disse: como assim? Eu disse: o carro faz parte, mas ele veio até você porque você que é a bênção. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as bênçãos correrão atrás de nós, serão acrescentadas. Sabe por que Abraão foi abençoado? Porque Abraão foi uma bênção. Sabe por que Deus nos quer sendo uma bênção? Uma pessoa que é bênção, ela abençoa outras pessoas. A bênção, ela é transferível. Na época de Abraão, o pai abençoava o filho. Foi assim com Abraão, com Isaac e com Jacó. Para ser uma bênção, tem que ser um abençoador. Primeiro, precisamos ser uma bênção. No Antigo Testamento, o pai era o responsável pela família. Ele abençoava até mesmo o alimento, o almoço, a janta, a hora do levantar dos filhos, na hora de dormir. Por isso que em Abraão as famílias seriam benditas da terra. E para a família ser bendita tem que ser uma bênção, porque Abraão, ele seria uma bênção. Agora, que família será uma bênção tendo um pai como uma maldição? Fala palavrão dentro de casa, que xinga, fala cada coisa, que lança palavras malditas e malignas. Deus não nos chamou para ser malditos. Deus nos chamou para ser uma bênção. 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 Entende agora o mistério? Não é o teu pastor quem tem que mudar, é você. Não é a tua esposa, não é o teu esposo, mas é Augusto, ele dá trabalho. Para mim, não me compreende. Abençoe ele. Seja uma bênção na vida dele. Lembre-se, você é uma nova criatura. E é por isso Deus diz a Abraão no versículo 2: Abraão, quando você for uma bênção, far-te-ei uma grande nação. Essa promessa era algo impossível de acontecer na visão humana. Abraão já tinha 75 anos. Sara era estéril, não podia ter filhos. E Deus chega e diz: e far-te-ei uma grande nação. Sabe por que Deus vai realizar o sobrenatural na vida de Abraão? Porque ele é uma bênção. E todos aqueles que zombaram, que riram, que não acreditaram, tiveram que ver a promessa se cumprir. O que Deus está dizendo, irmãos Augusto? Aqueles que não acreditam vão ver Deus fazendo um milagre na sua vida. Não desista de ser uma bênção de Deus. Na vida de seus amigos, na vida de seus vizinhos, na escola, seja uma bênção. Seja uma bênção de Deus. Abraão se tornou o pai da fé. Não foi ele que disse: eu sou o pai da fé. Não, foi as pessoas que testemunharam e viram que ele era uma bênção. Meu irmão, o seu testemunho ainda fará muitos que já perderam a fé voltar a ter fé. Quando você é uma bênção, Deus age na sua vida. É Deus na sua vida. O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra,
terra, o Deus que habita, que chama as estrelas pelo nome, o Deus que nem o mundo criado por ele comporta o tamanho da sua glória, esse Deus todo que chama os raios se apresenta a ele, esse Deus que sustenta uma criança de colo e também o mundo, e para ele os dois têm o mesmo peso, não faz diferença. Esse Deus mora dentro da sua alma, esse Deus mora dentro da sua vida, esse Deus, ele quer que você seja uma bênção. Deus, antes de dar Isaac a Abraão, chama ele para fora da tenda e diz: Abraão, olha para a areia da terra, eis que assim será a tua descendência. Abraão, pode contar a areia? Agora, Abraão, olha as estrelas do céu, você pode contar? Não, Deus, pois assim será a tua descendência. A areia da terra simbolizava o povo de Israel, que herdou a terra de Canaã. E as estrelas do céu, irmão Zé Augusto, as estrelas do céu simbolizava a igreja, que representa a glória dos céus. Pela fé, nós também somos filhos de Abraão, e que antes da fundação do século, Deus já nos havia feito eleito em Cristo. As estrelas do céu significam a igreja que herdará a cidade celestial, a nossa pátria. Devemos fazer, irmãos, aqui uma separação, aproveitar esse tema, entre Israel e igreja. Eu vejo muitas pessoas confundindo o povo de Israel com a igreja, distorcendo a Bíblia. Deus escolheu Israel para a sua glória na terra, e Deus escolheu a igreja para a sua glória no céu. Israel foi escolhido através do chamado de Abraão. E a igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. O propósito de Deus é fazer de Israel uma nação diferente de todas. E o propósito de Deus é fazer da igreja um corpo diferente de todos. Deus chamou uma pessoa para dela formar uma nação. E a igreja, chamada entre muitos, é para tornar-se um corpo só. Os judeus serão chamados de volta à sua pátria, e a igreja será chamada de volta aos céus. 1 Tessalonicenses 4,16 disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disse: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Cristo será o rei de Israel. E da igreja, irmãos Augusto, da igreja, Cristo é o noivo, o cabeça. A herança de Israel é a terra, e a da igreja, Augusto, é os céus. Há uma grande diferença entre Israel e igreja. O objetivo de Deus com Israel será um, e o objetivo de Deus com a igreja é outro, totalmente diferente. Romanos 10:1 diz, Paulo dizendo: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Se um israelita que entrou para a igreja de Cristo, ele não é israelita, e sim cristão. Ele é noivo, ele faz parte da noiva do Cordeiro. As 70 semanas de anos de Daniel estão determinadas para Israel e não para a igreja. Portanto, a igreja não passará pela grande tribulação. Deus tem um objetivo diferente em cada uma das dispensações. É Ele que nos livra da ira futura. E na grande tribulação, seu maior objetivo vai ser repreender, castigar, educar a Israel com vara de juízo, preparando os judeus para enfim aceitarem a Jesus Cristo como o Messias prometido, visto que Israel não aceitou a Jesus Cristo, mas fará acordo com o anticristo. Deus não iria derramar a sua ira sobre a igreja, que aceitou o amor de Cristo, a ponto de ser comparada à sua noiva. Quem é que vai derramar a sua ira sobre a sua noiva? Quem é que vai maltratar uma noiva? Há muitas parábolas que, na verdade, são para Israel e não para a igreja. Paulo diz que Jesus Cristo irá nos livrar da ira vindoura, grande tribulação. Livrar não é o mesmo que ajudar a passar pela tribulação, e sim livrar, de não passar o mal. De acordo com o dicionário, quer dizer dar liberdade, tornar livre, preservar, guardar, deixar precavido. Isto mostra a intenção de nosso Deus. Ele quer nos preservar de qualquer mal da tribulação. Pois nesta ocasião, irmão, será derramado a ira do Cordeiro sobre aqueles que negaram o seu amor. Mas Cristo nos livra da ira vindoura, porque Deus não nos destinou para a ira. O que você quer dizer com isso, irmão Zé Augusto? Eu quero dizer que vale a pena ser uma bênção, vale a pena ser uma bênção, vale a pena andar com Cristo. Mas quais são as pessoas, irmão Zé Augusto, que serão arrebatadas? Os que creem em Cristo e seguem a sua doutrina, os que ouviram a palavra e creram, os que receberam o batismo nas águas, os que confessam a fé em Cristo, os que amam a vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja não será um acontecimento visto por todos aqui da terra, e nem algo demorado, como pensam algumas pessoas. Hoje tem um fuso horário, é 1 hora de diferença entre daqui e Brasília, mas no arrebatamento será arrebatado tudo na mesma hora. E nós não somos os únicos a esperar esse dia maravilhoso. O próprio Senhor Jesus Cristo espera com ansiedade este dia em que virá buscar todos aqueles que aceitaram o convite da salvação. Assim como é rápido um abrir e fechar de olho, assim também será rápido o arrebatamento da igreja. Não dará tempo para a despedida. Tchau, já estou indo, beijinho, abraço.
aceita Jesus, estou indo, vamos. Não, pois tudo será muito rápido, como um piscar de olho. Muitos se atrasam para ir à igreja hoje, mas Deus não, meu irmão. Deus, Ele nunca se atrasa. Os salvos em Cristo receberão um corpo incorruptível no momento do arrebatamento da igreja. E como Deus faz tudo muito completo, também receberemos vestes celestiais, algo muito lindo, que nem mesmo os maiores estilistas do mundo inteiro pensaram um dia em confeccionar. A mais linda mulher não vestiu-se de tamanha beleza e preciosidade. Nenhuma costureira obteve tecidos com tão grande valor e beleza. De fato, Deus tem preparado o melhor para aqueles que o aceitam, vestes brancas. A justiça que praticaram na terra se transformará em vestes celestiais de justiça. Portanto, se alguém é injusto, faz o que é errado diante de Deus, vive pecando e até mesmo faz o que mente para os homens, rouba na qualidade, no peso, na medida e em outros detalhes, este tal tem as vestes sujas e não poderá subir no arrebatamento da igreja. Eu falo isso chorando e com o coração lacrimejando, porque a Bíblia, ela é real e irá se cumprir. Eu estou pregando aqui para você e dizendo, como Abraão, você precisa ser uma bênção, ser tu uma bênção, aonde você for. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade e continue orando por mim e pelo meu ministério. Fica todos com Deus e até a próxima oportunidade.